O AI Overview do Google se tornou o maior buscador com IA do mundo. E o novo Business Agent do Meta, que promete fazer vendas automáticas para você direto no seu WhatsApp. E uma opinião polêmica sobre o Web Analytics. Qual é a melhor ferramenta para mensurar os dados no seu site? O GA4 ou o PostHog? Um estudo bem recente feito por uma empresa chamada Peak AI, lá dos Estados Unidos, analisou mais de 500 mil prompts para descobrir que 86% das buscas acontecem com um AI Overview presente. E o mais bizarro é que essa presença cresceu mais de 50% em só um ano. De um ano para cá, cresceu mais de 50% a presença do AI Overview em todas as buscas praticamente aí que a gente faz dentro do Google. O que é curioso é que isso torna o AI Overview literalmente o maior buscador com inteligência artificial do mundo. E por que isso é importante de maneira muito objetiva? Porque basicamente hoje os times de SEO, de GEO e por aí vai, focam muito a energia em tentar fazer com que os conteúdos, a estrutura do site seja ranqueável para a maioria das inteligências artificiais. Mas como você pode ver, existe uma inteligência artificial que nos mecanismos de busca é a maior do mundo. Então hoje essa energia, essa dedicação e essa estrutura deve ser cada vez mais voltada para o AI Overview especificamente do que e colocar em segundo plano, né, as inteligências artificiais como Cloud, como Perplexity, como o próprio ChatGPT, porque essas aí especificamente representam menos de 1% do volume de buscas que acontecem dentro dos sites. E a Meta acabou de lançar o seu Business Agent, que é uma ferramenta de IA que foi lançada inclusive recentemente na Conversations, que é a última convenção que aconteceu lá em Londres da Meta, e ela promete praticamente fazer muita coisa pela sua empresa. Só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui a minha colinha para listar para você as 5 principais funcionalidades, dentre outras muitas que ela consegue fazer, e a forma de configuração é muito simples e um detalhe é que já é gratuito por enquanto. Vai vir os planos pagos muito em breve, mas por enquanto ainda é gratuito. Só para você ter uma ideia, as funcionalidades que são capazes de entregar já é responder perguntas sobre a sua empresa, dentro do canal que o cliente está falando ali, dentro do idioma e do tom que ele fala. Então, se a sua empresa é global ou atende Latinoamérica, por exemplo, vai falar em espanhol com quem falou em espanhol, vai falar em português com quem fala em português automaticamente. Ela recomenda produtos da sua empresa a partir de um catálogo que você configurou lá no Meta. Então, para quem está conversando com o seu agente lá, ela vai recomendar produtos já diretamente nessa conversa. Ela agenda horários e qualifica leads que chegam para sua empresa querendo agendar uma reunião, enfim, entender um pouco mais sobre o seu produto. E ela também fecha vendas dentro do próprio chat. Ela também vai ter, esse agente vai ter essa capacidade de fazer esse tipo de coisa, entre muitas outras. E agora uma opinião polêmica, né? GA4 disparadamente é a pior ferramenta de Web Analytics que existe. Poxa, Vitor, mas como assim a pior ferramenta de Web Analytics que existe? Afinal, o que é Web Analytics e por que o GA4 é tão ruim? Por que vocês odeiam o GA4? Calma, a gente não odeia o GA4, mas com certeza ela é sim uma das piores ferramentas de Web Analytics. E o que é Web Analytics? De maneira muito resumida, muito grosseira, é uma ferramenta que te permite fazer e rastrear e mapear eventos que acontecem na web, dentro do seu site, dentro da sua plataforma web, do seu aplicativo web e por aí vai. Então eventos como clicar num botão, scrollar para a página, clicar numa imagem, ver um vídeo, clicar e acessar uma página específica, a origem dessas sessões, então se vem por campanha, se vem de orgânico, se vem do e-mail e etc. Todas essas informações que acontecem dentro do seu site, uma ferramenta de Web Analytics como o GA4 te permite justamente analisar e mapear e usar isso inclusive como conversão e por aí vai. Agora, por que o GA4 é tão ruim? Eu vou te dar um exemplo muito claro. E o principal problema hoje que pesa muito contra o GA4 é o tempo da janela de atribuição dele, que pode levar até 72 horas para ele conseguir mapear um evento que aconteceu, por exemplo, no seu site de um usuário. Então imagina que você fez uma campanha, o lead foi lá e converteu, e às vezes você só vai ficar sabendo que esse lead converteu daqui 3 dias. Então é meio bizarro quando você lida com orçamentos altos, por exemplo, um volume grande de dados que insumo principal para a tomada de decisão se a campanha está dando certo ou não é esse tipo de informação. E aí imagina você ter que ficar 3 dias esperando, gastando, queimando dinheiro para saber se aquela campanha de fato está funcionando ou não. É meio ruim pensar por essa lógica, não é mesmo? E aí existem outras ferramentas sim de Web Analytics, e inclusive a que a gente mais usa aqui na Tractor é o PostHog, e a gente considera o PostHog melhor por alguns motivos. O primeiro motivo é porque a janela de atribuição do próprio PostHog ela é muito menor, os eventos não têm tanta latência e geralmente em até 60 segundos você já tem um evento mapeado lá na plataforma, né? Então é praticamente em tempo real. Muitas coisas que você configura no GA4 de forma manual, você tem que ir lá, mapear o evento, instalar a tag, mais um monte de outras coisas que você precisa fazer manualmente no GA4, o PostHog faz para você de forma automática. Então muitas implementações que você geralmente teria que fazer manualmente no GA4, no PostHog é quando você instalou o código, ele já meio que vem junto. E também para você conseguir acessar as informações com mais detalhe,
detalhe, com mais insumo, né, com mais enriquecimento dessas informações. No GA4, geralmente, você tem que fazer um puta de um relatório, você tem que entrar num construtor de relatório, você tem que fazer puxando coluna por coluna, cruzando informação e por aí vai. No PostRock, você consegue a mesma informação com muito menos esforço. Às vezes ele já até traz alguns dashboards prontos, que justamente é o que você precisa para analisar diariamente o comportamento dos seus usuários no seu site, enfim, na sua plataforma online aí. Então sim, o PostRock é uma ferramenta que nós consideramos superior e melhor ao GA4. Mas o que é a pegadinha? Onde está a pegadinha aí do PostRock que é tão bom ou tão melhor que o GA4 e custa R$0, é de graça? É o limite de dados. Então se hoje você tem uma empresa que lida com muito volume de dados web, então por exemplo, você gera aí 1.500, 2.000, 3.000, 10.000 leads por mês vindos do seu site, das suas landing pages, você vai ter que pagar para o PostRock conseguir mapear todos esses eventos. Ele tem um limite de eventos que ele consegue mapear mensal dentro do plano gratuito. Então, se você extrapola esse limite de dados, você vai ter que pagar para continuar mapeando ou então ter esse gap. Então, isso é o que pesa contra, essa é a pegadinha, mas sinceramente, nós acreditamos muito que vale mais a pena do que usar um GA4 que te dá 3 dias de delay e às vezes você toma uma decisão completamente cega por conta de algo errado na atribuição, né? Pelo tempo da atribuição do evento acontecer. Então essas foram as principais notícias da semana e uma visão diferente, né? Uma opinião nossa sobre ferramentas para você. Se você gostou, não esquece de curtir, de se inscrever no nosso canal. Se você tem alguma opinião diversa, quer conversar com a gente, comenta aqui embaixo. E também, claro, se você quer receber isso em primeira mão, não esquece que esse conteúdo chega exclusivamente toda segunda-feira na sua caixa de e-mail através da newsletter da Tractor. Para se inscrever é muito simples, o link vai estar aqui na descrição, você clica, deixa seu e-mail e já começa a receber. Fechou? Até o próximo vídeo, um abraço!